Então, muito obrigada, Karina. Passo a palavra e aí depois a gente faz um debate bem informal assim, para discutir esses temas polêmicos. Obrigada. Bem, bom dia a todas e todos. Para continuar com a tradição da casa, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a todos vocês que estão aqui hoje. Como mencionou o Antônio, sábado de manhã, num fim de semana prolongado, com feriado na segunda. Então, realmente, muito obrigada por estar aqui. E eu espero cumprir as expectativas de trazer um debate interessante. Quero agradecer a Helena, ao André e ao Instituto Amendes pelo convite, e ao Tapera Taperá por ceder o espaço, um espaço maravilhoso. Eu estou encantada desde que eu cheguei. E fico feliz que seja, então, a abertura dessas discussões de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris aqui na casa, e incentivo e me coloco à disposição para os próximos eventos também, com o apoio da Fundação Konrad Adenauer no futuro. Como a Helena disse, eu sou da Fundação Konrad Adenauer. Para quem não conhece, é uma fundação política alemã. Aqui no Brasil, ela está desde os anos 60. Ela tem a sede no Rio de Janeiro. Ela já teve sede aqui em São Paulo, mas hoje só no Rio de Janeiro, mas está representada em 80 países no mundo. É uma das fundações políticas alemã. Ela é ligada ao partido da Angela Merkel, a CDU, e é financiada pelo Ministério de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento da Alemanha. A gente trabalha uma gama grande de temas, por exemplo, educação política, Estado de Direito, direitos humanos, e eu trabalho especificamente na área de sustentabilidade, nesse projeto que é para a região da América Latina. É um projeto piloto da Fundação. A primeira vez que aconteceu foi na América Latina. Ele tem a sede no Peru, mas eu trabalho tentando colocar o Brasil com os vizinhos no debate. A gente está fazendo isso desde 2013. E, depois do projeto piloto aqui na América Latina, agora tem um programa no mesmo sentido, que é com foco em segurança energética e mudanças climáticas na África e outro na Ásia. Essa sigla ECLA. Eu coloquei ali para vocês também o meu e-mail. Vocês podem me escrever. Na verdade, eu ficaria muito feliz de ouvir qualquer feedback, ideia. Nossos fundos são sempre para projetos a serem realizados no Brasil, com parceiros locais. Então, se tiverem alguma boa ideia de pesquisa, a gente também oferece bolsas de estudo. Podem entrar em contato comigo. Eu ficaria muito feliz de ouvir o que vocês têm para comentar. Eu estruturei a minha apresentação da seguinte maneira, já que o foco é depois o debate com a participação de vocês. Seria em torno de meia hora. Eu faço um breve histórico e contextualização do tema, só para, bem, como eu não conheço a plateia, para garantir que a gente tem a mesma informação básica. Depois eu foco no que aconteceu nas 2 últimas semanas em Bonn, na Alemanha, que foi a COP23, terminou ontem. E a última parte é com foco no Brasil, tanto na atuação internacional, como no que tem acontecido de política doméstica. Então, vou tentar passar por aqui o slide, vamos ver se vai funcionar. Sim. Ali em cima, vocês todos sabem muito bem, a Rio 92. A Rio 92 é a Conferência das Nações Unidas, da onde surgiu a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Essa convenção é um tratado internacional. E depois que esse tratado internacional com foco em mudanças climáticas ele foi elaborado, as partes desse tratado se reúnem nas chamadas COPs, que em inglês é Conferência das Partes, para tentar analisar quais os avanços estão tendo no tema. Na Rio 92, esse não foi o único documento que foi resultado. Teve também uma convenção quadro sobre biodiversidade, teve a Agenda 21, teve foco em florestas, mas a gente vai focar aqui na Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, que é onde se enquadra o atual documento do Acordo de Paris. Eu coloquei essa também, que é muito importante. 20 anos depois da Rio 92, em 2012, aconteceu no Rio de Janeiro também a Rio Mais 20. E ali, como resultado, o que surgiu é esse panorama que a gente tem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que devem ser implementados em 15 anos, porque eles fazem parte da Agenda 2030 de Desenvolvimento. É uma atualização dos 8 objetivos anteriores que existiam, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E eles têm um escopo muito abrangente. Você consegue encaixar quase qualquer tema discutido como política pública dentro desses objetivos. Por exemplo, o primeiro, que é de erradicação da pobreza, e é muito importante trazer esse debate aqui para o Tapera Taperá, em outros espaços, porque o Brasil está voltando ao mapa da fome, então a gente não tem avançado, né, nesse objetivo. Dentro do tema que a gente vai falar aqui hoje específico, 2 dos objetivos ali, que é o 13, o combate às mudanças climáticas.
E eu também vou trazer no final o exemplo do 11, que é das cidades sustentáveis e a atuação de entes subnacionais nessa agenda que, bem, dentro das COPs é feito, sobretudo, pelos estados nacionais, mas que também necessita da atuação da sociedade civil, dos empresários e dos entes subnacionais, sobretudo das grandes cidades. Então, esse é o contexto. Ali é uma foto do trabalho, que é a nossa atuação na COP20, que foi em Lima. Foi a COP em que se buscava elaborar o Acordo de Paris. Então, já é a 20ª vez que os países se reuniram, depois da Convenção Quadro das Nações Unidas, buscando um novo texto, que seria o texto que seria o substituto, ou que seria a continuação, né, do Protocolo de Quioto, que expirou o primeiro período no final de 2012. Então, ali, a grande ansiedade da comunidade internacional era se a gente chegaria ao acordo de Paris, que realmente aconteceu na COP21. Essas são fotos minhas que eu tirei na COP, que 21 em Paris, que não sei se vocês já tiveram a possibilidade de acompanhar, de participar, quando foi no Brasil ou lá fora. É um ambiente incrível, porque tem 20 mil delegados, como teve na última COP. Todos não, gostaria que fossem todos, mas vários chefes de Estado relevantes participam. Aqui no Brasil, a gente recebeu vários, na COP21 estavam presentes vários. E tem um espaço tanto oficial, né, dos governos, mas também empresários têm seus estandes, podem realizar eventos paralelos. A Fundação Konrad Adenauer realizou na COP20 e na 21 eventos para discutir temas que a gente acredita que podem aportar ao debate que já eram feitos pelos Estados nacionais. E o que foi elaborado, então, na COP21 foi o Acordo de Paris. Ele é um tratado internacional também, que entrou em vigor em 2016. Ele entrou em vigor bem antes do que era esperado, porque todo documento sempre fala na expectativa de entrar em vigor até 2020. Então, foi rápida que foi a ratificação, inclusive pelo Brasil, e ele entrou em vigor. E o objetivo principal do acordo é limitar o aumento da temperatura até o final do século a 2 graus acima dos índices pré-industriais, mas com um objetivo ainda mais ambicioso, que esse aumento de temperatura seja de 1,5 grau. A gente vai acompanhar se isso vai ser possível, se isso vai acontecer, ou o que a gente precisa fazer para esse objetivo ser alcançado. Esse acordo, ele teve uma estrutura de acordo, mesmo uma arquitetura de acordo, muito diferente do documento anterior, que é o Protocolo de Quioto. No Protocolo de Quioto, foi a primeira vez que um tratado internacional colocou o objetivo de corte de gases de efeito estufa, né, emissão de gases de efeito estufa, mas ele dividia ali, sobretudo com base num princípio que é muito caro nessas negociações, que é das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, entre países de industrialização antiga e industrialização recente. E os únicos que teriam metas obrigatórias seriam os países do anexo A, que é de industrialização antiga, são os países desenvolvidos. Na época, eram 37 países, na fase do primeiro compromisso, com a União Europeia também representada. E países como o Brasil, China, eles não tinham metas obrigatórias, eram metas voluntárias. A gente sabe, por exemplo, que os Estados Unidos nunca ratificou o Protocolo de Quioto, então já tinha um grande problema logo ali no nascimento. Um acordo que foi elaborado em 97 só entrou em vigor em 2005, justamente porque não conseguiu as condições iniciais para aquele acordo entrar em vigor. E ali, qual que era o objetivo do primeiro compromisso, nesse período que iria até 2012, de reduzir em 5% as emissões de gases de efeito estufa em relação aos índices de 1990. E, no final desse período, essa redução foi uma redução importante, foi de 22%, como está ali em cima. Mas ficou um hiato de tempo sem cobertura, que seria de 2013 a 2020, porque o Acordo de Paris seria para o período pós-2020. Então, a gente já começa vendo essa análise da diferença. Qual que é a diferença principal? O Acordo de Paris, ele pede a todas as partes, né, todos os estados, que eles assumam compromissos, que eles próprios vão elaborar. Então, não é mais o acordo impondo uma meta para aquele país específico, mas ele vai dizer como ele pode contribuir para atingir essa meta de limitar o aumento da temperatura em até 2 graus. Então, o que eles têm que elaborar? E o Brasil já elaborou. É a sua contribuição nacionalmente determinada. Em inglês, chama NDC. Todos os países elaboraram a sua NDC e eles vão ter que revisar essa NDC a cada 5 anos depois de 2023. Para ver se vai conseguir ou se ela é suficiente. E elas são analisadas por vários institutos de pesquisa para ver se aquilo é suficiente para atingir a meta. Então, já é uma abordagem bem diferente, a chamada abordagem bottom-up, que cada país vai mostrar como ele pode contribuir e todo mundo pega a sua parcela de responsabilização nesse sentido.
Só que, na COP23 agora, o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, o português, que foi eleito recentemente, ele menciona uma coisa que, talvez, pela dimensão que o Acordo de Paris tomou de importância, acabou jogando uma sombra sobre uma outra parte que é muito importante para conseguir atingir esse objetivo, que é esse hiato temporal, entre 2013 e 2020. E, para cobrir esse hiato temporal, foi elaborado na COP de Doha uma emenda ao Protocolo de Quioto, que seria dos países desenvolvidos assumirem esse segundo período de compromisso para redução de emissões. Essa emenda ainda não entrou em vigor. Esse mapa é um mapa lá da página da Convenção Quadro das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, que ele vai acompanhando quais países já ratificaram essa emenda. E logo na semana anterior à COP, alguns países anunciaram ratificação, por exemplo, a Alemanha. Mas só entra em vigor quando 144 partes desse acordo ratificarem, o que ainda não foi feito. Então, até o secretário-geral das Nações Unidas lançou uma campanha nas redes sociais, que está ali em cima, que é a hashtag #ILoveKyotoProtocol, que é para chamar a atenção ao protocolo de Quioto, que ficou nas sombras agora do Acordo de Paris, mas sem esse segundo compromisso seria difícil conseguir a meta do próprio Acordo de Paris. Então, isso do ponto de vista de perspectiva e contexto. Então, agora mais perto do que aconteceu nas últimas 2 semanas em Bonn. Essa COP ela teve algumas questões que foram assim a primeira vez que aconteceram, e por isso eram questões que estavam sendo acompanhadas de perto. Sempre a presidência da COP ela é rotativa e é representada por um país de cada região. Essa COP foi a primeira vez que uma ilha do Pacífico teve a presidência, foi Fiji. A COP não aconteceu em Fiji, aconteceu em Bonn, porque Fiji não tem condições de receber 20 mil delegados numa conferência como essa. Mas é muito significativa ela estar em presidência, porque ela é uma das ilhas, e aqui é o Frank Bainimarama, que é o primeiro-ministro de Fiji e era o presidente da COP, ele mencionou isso nos seus discursos várias vezes. Ali no mapa vocês podem ver onde está Fiji, muito próximo de outras ilhas, muito famosas para quem estuda a parte de mudanças climáticas também, que são ilhas que estão correndo o risco de desaparecer. Então, não só a sobrevivência daquela população, mas a sobrevivência do próprio Estado Nacional está em risco. E alguns estudos apontam que em 50 anos, ou seja, é um futuro muito próximo para o desaparecimento. E que é um ponto turístico maravilhoso, mas que é muito afetado pelas mudanças climáticas. Então, ela conseguiu dar uma atenção especial também para um dos pilares, na verdade, para 2 pilares importantes das mudanças climáticas, que é a de adaptação. Quando a gente discute mudanças climáticas, os pilares principais são mitigação, adaptação e, desde a COP19, perdas e danos, que é um novo pilar que tem se fortalecido. De uma maneira bem simples de explicar, a mitigação é o que você pode fazer para reduzir as emissões futuras. Então, evitar que as mudanças climáticas sejam pioradas no futuro. Essa é a parte de mitigação. Adaptação, o que fazer com o que já aconteceu de mudanças climáticas. Esse ano a gente acompanhou vários furacões, furacão Irma, furacão Matthew, todos eles causando... Esses receberam muita atenção porque aconteceram nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro ali é Fiji, sofrendo uma grande inundação, né? Então, o que pode ser feito para adaptar o que já aconteceu? Nas cidades, isso é um tema muito importante. Uma cidade, por exemplo, como o Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, muita enchente, deslizamento de terra. E os políticos locais eles têm que dar uma resposta à população e pensar o financiamento dos custos altíssimos que isso implica também. E na parte de perda... Sim. É uma inundação que teve... Isso aí é a capa de um documentário que teve numa inundação recente e que tenta chamar a atenção para os efeitos devastadores das mudanças climáticas. E foi isso que o presidente da COP, de Fiji, tentou chamar a atenção, não só porque tem que ser feito do ponto de vista de mitigação, que é muito importante pensando no futuro, mas as populações que já estão ameaçadas, que estão sofrendo isso, e normalmente são as populações mais vulneráveis. Então, por isso, essa agenda de mudanças climáticas tem que ser pensada dentro daquela ampla dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque o impacto social é grande, a questão de desigualdade social é importante, que normalmente são essas populações as mais afetadas. Então, esse é muito recorrente, sim. E partes inteiras do território já estão debaixo d'água, um território pequeno, né? Então, isso é muito alarmante mesmo. E, no caso desse terceiro pilar de perdas e danos, tanto os impactos negativos que já não podem mais ser recuperados, por exemplo, território que já está submerso, o que você pode fazer?
Por exemplo, Manhattan, que está também ali próximo ao mar, tem seguradoras que já nem fazem seguros de alguns edifícios, porque não tem mais jeito de recuperar, eles não vão pagar o seguro. Então, isso é um grande problema para se pensar. E a população que está morando ali, onde ela vai ser deslocada, tudo isso. Mas aí a questão de perdas e a questão dos danos, o que ainda poderia ser restaurado. Então, seria dentro desses 3 pilares que é analisado. Bem, outra coisa que foi a primeira vez da COP23, foi a primeira COP depois da eleição de Donald Trump. E a primeira COP depois que ele anunciou a saída do Acordo de Paris. Ele ainda não pode sair, porque pela estrutura jurídica, né, pelo tratado, teria que ser 3 anos depois que o acordo entre em vigor, mais 1 ano para a implementação dessa saída, o que seria em 2020. E seria depois do final do primeiro mandato, se a gente não tiver um segundo mandato do Donald Trump, né? Vamos ver como isso vai acontecer. E, então, os Estados Unidos foi para a COP. Ele iria de qualquer jeito, porque ele é parte do tratado internacional inicial, que foi aquele lá da Rio 92, a Convenção Quadro. Mas ele enviou uma delegação. E houve muita confusão sobre qual seria a voz que estaria falando pelos Estados Unidos. É a Casa Branca, com essa mensagem, mas também foram vários governadores, por exemplo, da Califórnia, que é muito representativa nesse sentido, que reafirmaram o compromisso com as mudanças climáticas. Mas teve, e essa aqui é uma foto de uma amiga minha que é jornalista na Alemanha, um evento oficial organizado pela Casa Branca, que o título está ali. O que eles querem é tratar de combustíveis fósseis e o papel disso na mitigação das mudanças climáticas. O que, por si só, assim, é muito contraditório. Um evento dentro da COP para tratar de mudanças climáticas, falando do papel dos combustíveis fósseis, quando relatórios recentes mostram que os combustíveis fósseis são os grandes responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, sobretudo dióxido de carbono. E ali era a fila para entrar nesse evento. Por quê? Porque queriam protestar, né? Ninguém ali estava a favor, era a minoria. Mas é interessante para ver como é que eles estavam levando o tema para lá. Esse aqui é um outro protesto que teve também durante a COP23. Bonn é a sede do secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, mas também é a cidade alemã que tem a maior mina de carvão. E tem um grande movimento da população para que a Alemanha abandone o carvão como fonte energética. Teve um movimento muito semelhante, que foi em relação à energia nuclear. Isso é um movimento que começou lá na década de 70 e, hoje em dia, é tratado como transição energética alemã, que é a Energiewende, e que isso tem uma grande mobilização da população também. Nos 2 eventos é semelhante à população cobrando isso dos governantes. Mas tem um fator aí que é bem diferente, que é, quanto à energia nuclear, quando você tem desastres trágicos como Fukushima, você consegue uma articulação política, infelizmente, depois daquele debate. Mas com carvão, é um desastre que vai acontecendo aos poucos, a cada dia, né? Com a poluição que isso gera. Então, difícil ver como vai ser essa articulação política em torno do carvão, porque, no caso da nuclear, houve um consenso multipartidário. E, realmente, eles estão fazendo phase-out em algumas medidas muito controversas, porque, quando você sai da energia nuclear, que é uma energia limpa, assim, quando você não pensa nos dejetos, né, dos resíduos nucleares, que ainda não tem um tratamento eficiente, mas, em termos de emissões, ela é limpa. Mas, no caso do carvão, ele acabou sendo ali tomado como alternativa, porque se você está saindo da nuclear, você vai ter um intervalo de tempo até conseguir ter a estrutura de renováveis necessária para atender um país industrializado como a Alemanha. Então, acaba usando outras que não são, do ponto de vista de emissões, tão eficientes. Sim. Nossa. Então, tá, vou correr um pouquinho. Talanoa. O que é isso? Na COP23, é um diálogo. Talanoa é uma palavra em Fiji, eu trouxe aqui para trazer, que é, sobretudo, falar sobre compartilhamento de ideias. É a maneira que eles querem que, até a próxima COP, os países consigam que as suas metas nacionais, essas NDCs que eu tinha falado, que elas sejam mais ambiciosas, porque, da maneira que está, e ali são alguns gráficos, provavelmente não conseguiria atingir essa meta de limitar só em 2 graus. Então, compartilhamento de histórias, ideias e capacidades, empatia e entendimento. Isso até a próxima COP, que vai ser na Polônia, teria que chegar a uma maneira de tornar essas metas mais ambiciosas e antecipar o período de revisão, para não ser a partir de 2023, mas para ser já imediato. E aqui eu trouxe
alguns dados muito relevantes que saíram em relatórios oficiais antes da COP, que chamam a atenção para a necessidade desse diálogo e para a necessidade, que era o foco principal da COP, era um foco bem natureza técnica, que era formar um guia de implementação do Acordo de Paris, respondendo questões de como vai acontecer essa revisão, por exemplo. E isso foi feito. Tem um texto base para ser aprovado agora na COP20. Então, a COP23 entregou esse documento, que era o objetivo principal. Então, aqui alguns dados, por exemplo. A Organização Meteorológica Mundial, ela fala que as concentrações de CO2 na atmosfera são as maiores em 800 mil anos. Que a temperatura de 2007 provavelmente é um dos 3 anos mais quentes registrados na história. 2015 e 2016 já tinham sido muito quentes, mas tinha um efeito El Niño acontecendo. Esse ano não tem El Niño e, mesmo assim, a temperatura é recorde. Um relatório da ONU Meio Ambiente, que é o antigo PNUMA, ele também fala que vai ser extremamente difícil alcançar a meta dos 2 graus e que tem uma janela de oportunidade que está se fechando. Para atingir essa meta de o aumento ser só de 2 graus, nos próximos 20 anos teria que ter um corte drástico em emissões, e a gente não está vendo isso. E, na verdade, nos próximos 5 anos, se a gente quiser atingir 1,5 graus, porque 1 grau já aumentou. Então, assim, é bem alarmante a situação de como precisa aumentar essa ambição das metas nacionais. Eu vou trazer agora, então, nos 10 minutos finais, o foco para a nossa região e para a gente, nos temas que tocam a política nacional, para a gente poder debater sobre eles. Eu trouxe alguns mais importantes, aqui é só um dado sobre a América Latina. Bem, a América Latina é uma região enorme, vários países, que tem um nível de desenvolvimento econômico muito desigual. Então, isso também está previsto ali na maneira como são as emissões. 50% das gases de efeito estufa da região são emitidos por Brasil e México. Então, eles têm uma grande responsabilidade na parte de mitigação. Só que a região emite 13% dos gases de efeito estufa global. Mas ela é uma das regiões mais vulneráveis. Então, ainda que ela tenha uma tarefa a ser cumprida em mitigação, o tema de adaptação, pela essa vulnerabilidade, ele é muito forte. Mas uma notícia positiva é que os latino-americanos são entre os mais conscientes da existência de mudanças climáticas. Vamos dizer assim, o número de negadores nosso é menor do que em outras regiões, por exemplo. E essa aqui é a contribuição nacionalmente determinada, elaborada pelo Brasil e apresentada na COP. Qual que é a meta? Reduzir em 37% as emissões de carbono até 2025, em relação aos dados de 2005, com uma segunda etapa, que seria reduzir em 43% até 2030. Isso tem que ser feito através de diversos setores. Por exemplo, em renováveis, a nossa meta é ter 45% da matriz energética com renováveis. Em questão de reflorestamento, é reflorestar e renovar 12 milhões de hectares. Então, isso seria o que a gente teria que fazer como divisão de setores para atingir aquelas metas. E é uma meta absoluta do Brasil. Aqui eu trouxe 2 fotos de o que a sociedade civil pode apoiar e acompanhar para que essas metas sejam cumpridas. Ali, o primeiro é o deputado do PT, Jorge Viana. Ele é presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. É uma comissão que existe dentro do Congresso desde 2008. E eles realizam vários eventos. Por exemplo, para a COP23, em outubro, foi feita uma audiência pública interativa. Isso está disponível ainda, lá o vídeo, se vocês quiserem entrar. Eles trazem representantes de vários ministérios, o Ministério do Meio Ambiente, Agricultura, para falar qual que é a estratégia que eles vão levar para a COP. E a população pode mandar pela internet, ou quem está presente acompanhando, sugestões do que deveria ser feito, fazer cobranças, tudo isso. E lá eles levantam temas muito interessantes que a gente vai tratar aqui na frente. Por exemplo, o corte orçamentário do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Chico Mendes e do IBAMA, que são 3 órgãos com participação fundamental para reduzir o desmatamento no Brasil e que têm sofrido questão financeira. Então, lá eles fizeram uma campanha de que isso, para o próximo governo, apesar da crise orçamentária, que não seja cortado nessa área. E do lado de cá é o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Esse é o ex-deputado Sirquis, ele hoje é presidente desse fórum. E esse fórum tem 9 câmaras temáticas que estão discutindo por setor, e eles vão fazer propostas de qual é a estratégia nacional de implementação da nossa NDC, aquele slide anterior das metas. E isso vai ser analisado pelo governo. Então, isso é importante a gente acompanhar, e é onde a sociedade civil, empresários, pode realmente contribuir diretamente com a política pública. A gente tem outras formas de ativismo e de pesquisa, tudo isso é super importante. Aqui eu trouxe exemplos mais de influenciar a política, nesse sentido.
Aqui são os dados das emissões brasileiras de gás de efeito estufa. Você olha que o de 2016, no final do ano, houve um aumento, e um aumento, sobretudo, na parte verde do gráfico, que é justamente de mudança de uso da terra, onde está ali desmatamento. Isso é muito importante, porque, como eu mencionei, houve cortes do Ministério do Meio Ambiente, e aqui está a variação relativa do desmatamento na Amazônia Legal. O Brasil, quando chegava nessas conferências, ele era aplaudido de pé toda vez que ele mostrava dados de redução do desmatamento. E não só isso, como a habilidosa atividade dos nossos diplomatas nessas negociações, chegando a consensos, davam uma força muito grande, empoderava mesmo o Brasil nessas negociações, e era articulador de consensos em grupos como o BASIC, que é Brasil, África do Sul, Índia e China. Também, atualmente, junto à Argentina e Uruguai, tem feito vários trabalhos para conseguir esse texto ser aprovado no final. Só que agora os dados são assustadores. De fato, esse ano, o dado era bom para ser apresentado em teoria. Houve uma redução, de acordo com os dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, de 16% no desmatamento. A gente vê ali a última barra para baixo, redução de 16%. Mas, quando a gente olha do ano anterior, o aumento foi de 27%. Então, a gente não conseguiu nem compensar o do último ano. E estava um ciclo de aumentos, né? E isso é muito problemático, porque a gente tem uma meta, por exemplo, desmatamento ilegal zero para cumprir a NDC. Como vai fazer isso? Tem um aumento de desmatamento, né? E aí, uma questão importante, até a gente tem o Fundo Amazônia. Acredito que vocês já ouviram falar. Ele é financiado, sobretudo, por Alemanha e Noruega. Na última visita do governo do presidente Temer à Noruega, além de várias gafes que ocorreram, a Noruega anunciou um corte de 50% nesse fundo. E esse fundo ele pode ser usado para o Brasil, para proteger as florestas, mas o país tem que se comprometer a fazer a sua parte orçamentária. Esse fundo não pode ser usado como suplementação orçamentária. Só que, com os cortes que aconteceram esse ano, a gente só conseguiu a meta de 16% porque usou parte desse fundo de maneira excepcional, mas excepcional e suplementária ao orçamento brasileiro. Se isso for feito mais uma vez, o fundo acaba, porque os doadores não vão aceitar esse tipo de atividade, porque está nas regras de uso desses recursos. Aqui eu também trouxe essa polêmica, que foi a da Renca. Felizmente, pela pressão internacional e interna, isso não avançou. Mas o que era? A Renca é a Reserva Nacional de Cobre e Associados. Ela fica ali, na floresta amazônica, bem no Amapá, e queriam flexibilizar o uso da Renca para exploração por mineradoras. E, por exemplo, Gisele Bündchen, no Rock in Rio, fez uma campanha contra. Então, o governo parou, não avançou nessa área. Mas essa não era a única notícia ruim que tinha em política nacional. Além do corte orçamentário que eu trouxe, aqui alguns exemplos, só para a gente levar eles para o debate. Tem um projeto para mudança do licenciamento ambiental no país, e os problemas já foram identificados pelo IBAMA, está lá no site do IBAMA para acompanhar. Um decreto de lei que prevê crimes ambientais poderão ser pagos em serviços. Um outro que quer limitar, alterar os limites de uso da Floresta Nacional do Jamanchinho, uma floresta no Pará, reduzindo o nível de proteção ambiental nessa área. E, por exemplo, um corte da Bolsa Verde, que é uma bolsa para ajudar famílias em extrema pobreza que vivem em zonas de conservação ambiental. São R$300 a cada 3 meses para poder ter um uso desse recurso, uma transferência de renda, e ajuda nas metas de controle de desmatamento. Aí também está previsto um corte orçamentário. Tá. Então, vou finalizar com essa imagem, que é a notícia mais recente. O Brasil anunciou, na quinta-feira, que ele queria ser sede da COP25. O próximo ano é na Colômbia, 25 seria, de novo, na América Latina, porque a rotatividade é por regiões, né? Só que no mesmo dia em que o ministro Sarney Filho anunciou essa candidatura brasileira, o Brasil recebeu na COP o prêmio Fóssil do Dia. Por quê? Porque tem uma medida provisória no Congresso Nacional que quer aumentar o subsídio para a exploração de combustíveis fósseis, sobretudo com foco no pré-sal, e que implicaria numa renúncia fiscal de $300 bilhões, esse é o número, em subsídios para perfurar reservas offshore.
E essas questões são muito polêmicas, eu acho que é bom a gente terminar com isso e passar para o debate, porque a sociedade brasileira tem que decidir o que ela quer fazer com os recursos. No caso do petróleo, por exemplo. É claro que a gente tem avançado para uma economia de baixo carbono, de transição, para mais fontes renováveis, uso de carros elétricos, mas o petróleo ainda é um recurso muito estratégico, e a gente tem o pré-sal. A gente deve abandonar a estratégia de utilizar esse recurso, a gente deve fazer uma outra política que não implique em subsídios e renúncia fiscal, a gente deve atrelar isso a uma política de renováveis. Como deve ser? Esse debate não está acontecendo tão claramente, e você, por uma medida provisória, recursos desse tamanho sendo renunciados no momento de crise orçamentária, em que, quando o corte no Ministério do Meio Ambiente, esse está acontecendo. Então, vou passar para vocês, aqui eu já terminei com o meu tempo, para ouvir os comentários e pensar isso. O que a sociedade brasileira realmente quer para o futuro, um projeto de longo prazo. Obrigada. Eu agradeço novamente a Karina. Acho que temos bastantes insumos aí para o debate. E para discutir exatamente isso, né? O que o Brasil está fazendo e qual é a estratégia brasileira de fato, né? Porque a gente vê os resultados ali das negociações da COP23, que acabaram ontem. Uma das análises que eu li falava justamente isso, assim, que ao mesmo tempo em que o governo federal mostrou ao longo da COP, com essas medidas, a MP do trilhão e etc., uma estratégia mais de exploração de combustíveis fósseis ou de ir na contramão das economias de baixo carbono, me parece que a delegação brasileira na COP23 ela tinha uma postura muito mais ousada e progressista nesse sentido, de pedir mais biocombustíveis e coisas do tipo, né? Então, tem uma contradição na própria estratégia do Brasil, né? Parece que está tudo meio de cabeça para baixo. Então, o troféu, o fóssil do dia, que é péssimo para o Brasil, né? No dia da proclamação da República, inclusive, da comemoração da proclamação da República. Então, e a gente está... E era para o Brasil ser um modelo de... Né, a gente tem uma matriz energética de 40%, em torno de 40% de energia renovável, assim, tem várias fontes alternativas de energia. Então, o Brasil era para adotar uma postura muito mais ousada, né? De modelo mesmo de combate às mudanças climáticas e de potência ambiental, né? Tem esses termos também. Então, eu acho que temos coisas bem interessantes aí para discutir. Eu queria passar a palavra para vocês, assim, e a gente retomar até as perguntas que a Karina fechou a fala dela, assim. Para nós, como sociedade, também decidirmos e contribuirmos para a definição de uma estratégia de desenvolvimento mesmo, né? Alguém... Legal. Posso só aqui fazer breves observações aqui? A gente tem um pessoal acompanhando a gente. Se não me engano, o Anderson aqui disse que a questão da renca está adiada, lembrou que a questão da renca está adiada, simplesmente até janeiro, que em janeiro eles vão retomar. O Matthew Schurtz, aproveito para mandar um abraço aí para o Matthew, está acompanhando aí também, elogiou bastante aí o debate, e ponderou que sediar a COP ajuda o Brasil a chamar a atenção e discutir essa questão. Então, ponderou fez essa observação aí. E outras pessoas aí que estão nos acompanhando aí, legal também o pessoal interagindo. Bom, a minha pergunta é mais ou menos isso aí. Eu teria, desculpa, já queimei a largada aqui. Isso, o Brasil não está com uma estratégia muito clara, é isso. Agora, essa falta de estratégia clara, ela já vinha de antes do impeachment? Ou é algo... já vinha do final do governo Dilma? Lembra que a Dilma fez Belo Monte, fez uma série de coisas que os ambientalistas ficaram bastante incomodados. Ou se essa falta de rumo, essa desorientação é algo um pouco mais recente. A outra questão é a questão da energia nuclear. A energia nuclear, ela é limpa por um lado, né? Mas, por outro lado, tem os dejetos e tem todos os riscos. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco mais aí. Mas, enfim, vou passar a bola a você, né? Quem falou foi o Antônio aqui. Fazer uma rodada de umas 3 perguntas, aí você responde, Karina? Tá. Bom dia, sou Jefferson, sou da Unicamp. E também acho que nessa mesma linha de debate sobre o Brasil, né, que nós temos a
COP21 em DC, mas tem antes as metas voluntárias de Copenhague ainda, para 2020. E tudo leva a que a gente não vai conseguir chegar nas metas que o Brasil anunciou para 2020. Qual o impacto você acha disso para as próximas negociações do Brasil na política exterior, né? Que, a meu ver, parece que na COP15, mesmo as metas voluntárias, havia parece uma desconexão entre o âmbito interno e o âmbito externo. Parece que as políticas públicas nacionais estão muito longe das metas que o Brasil assume externamente. Então, para você, qual que é a relação entre políticas públicas mesmo, o planejamento interno e essa negociação externa do Brasil? Se tem essa conexão, é uma coisa que está muito dividida da outra, assim. Mais alguém? Meu nome é Fátima. Só Fá, está ótimo. Justamente ontem eu li um artigo no El País, dizendo que as inscrições de gado já ultrapassaram os combustíveis fósseis. Acho que é de ontem, antes de ontem, esse arquivo, gente. Lembrando que não sei quantos dos nossos políticos pertencem também ao agronegócio, e é um número enorme, não pensem que é menos que 50%, mas 207. Esses que são os que estão no nome deles, né? Aí tem outros que estão no nome da família deles. E todo esse impacto que o agronegócio vem fazendo no país, acabando com o cerrado, entrando na floresta, acabando com a floresta, secando o Brasil, literalmente, e sabendo que já passou, né, que o problema dos efeitos estufa já é maior proveniente do gado do que de combustíveis fósseis, sinceramente, gente, eu acho que nós estamos... Vai ser muito difícil cumprir qualquer meta. Porque o pessoal pensa no petróleo, não que eu esteja tirando a culpa do petróleo, hein? Mas um outro cara está assumindo a liderança num aspecto muito negativo. Então, eu acho que as coisas têm que ser colocadas direito, esses índices têm que ser vistos direito, e tem uma coisa que eu juro para vocês, eu não acredito. Quando pessoas do governo, mesmo antes do impeachment, falavam coisas que davam a impressão que no Brasil as coisas estavam melhorando, que tinha coisas boas, eu acho até que tem coisas boas pontualmente acontecendo. Mas elas são poucas, muito bem localizadas, elas não têm um aspecto geral que, aparentemente, os nossos, não sei se são os diplomatas, não sei quem, os nossos representantes dizem. Para vocês terem uma ideia, outro dia eu fui numa palestra e tinha um senhor que era diplomata, e ele falando do Brasil. Aí eu fiz uma pergunta para ele não falou nada de desmatamento, ele não falou nada de floresta, ele não falou nada de cerrado. Sabe o que ele falou? De pesca, como se o Brasil fosse uma potência pesqueira. Eu fiquei olhando para ele, eu juro para vocês, aquele dia eu entendi por que tem tanto jornalista ruim. Porque o cara era cordato, generoso na resposta, sabe? Falava muito com as pessoas e não dava informações. Então, eu acho que, eu não sei qual que é por exemplo, não sei o que o Jorge Viana consegue, mas eu juro para vocês, gente, eu acho que se a gente for nas instituições, nós vamos saber o que está acontecendo. Por exemplo, não queimaram todos os carros lá não lembro qual instituição, de Humaitá, um mês passado, do IBAMA? Não queimaram todos os carros? Como é que eles vão fazer fiscalizar qualquer coisa quando já eram poucos? Eu morei muitos anos na Amazônia. Isso são situações que o tempo todo a gente fica sabendo. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com esses índices, com essas coisas. Eu não acredito neles. Bom, obrigado. Várias observações aí. Vou devolver a bola para a Karina. Muito obrigada os comentários. Vou começar, então, pelo que foi do que está assistindo online, sobre trazer a COP25 para o Brasil.
De fato, isso é muito bom nesse aspecto. Não seria a primeira vez que o Brasil, recebendo aqui uma conferência internacional, consegue impulsionar temas na agenda. Por exemplo, no próprio contexto em que aconteceu a Rio 92, para os estudantes que estudam, por exemplo, política externa brasileira, esse período da década de 90, ele é conhecido como período de renovação de credenciais. O Brasil tomou a frente em várias agendas, direitos humanos, questão ambiental, trouxe a conferência para cá. O Brasil tinha uma posição muito soberanista em todas as conferências internacionais, com o tema de mudanças, com o tema na época de meio ambiente, porque queria que não tivesse essa interferência externa, e ele conseguiu mudar a sua estratégia de tratar esses temas, justamente se engajando mais. E se a conferência acontece aqui, a conferência não é só o encontro dos chefes de Estado que vem, é uma série de eventos paralelos que acontecem, visitas nas escolas, esse tema sendo debatido como tema de redação, tudo isso é muito importante para o tema avançar na agenda nacional. E, como bem lembrado também pelo ouvinte, no caso da Henkel, isso foi adiado. Se o Brasil assume um compromisso de trazer a COP para cá, a pressão interna de discussão desse tema, para impedir que não seja só agora, em que Gisele Bündchen se pronunciou, que houve corte no Fundo da Amazônia, ele não avança, mas que daqui a pouco também, quando não estiver acontecendo a conferência, esse tema continue na agenda. Então, eu acho que sim, que é muito positivo acontecer aqui. Eu só trouxe a ironia disso acontecer no mesmo dia em que a medida provisória estava no Congresso. Foram atores brasileiros separados que apresentaram. Né? No caso de apresentar a proposta, foi o Sarney Filho, ministro de Meio Ambiente, com apoio do Executivo. E, claro, a medida provisória também foi do Executivo, mas estava ali discutida dentro do Congresso. Então, essa foi a ironia, mas que é muito relevante isso vir para o Brasil, do mesmo jeito que foi a Rio +20 acontecendo aqui e a Rio 92, isso sem discussão, com meu total apoio. Um tema que acho que permeou todos os comentários, e no seu caso também, Jefferson, que foi o que é a política nacional e o que é a atuação internacional. Né? Eu não sei se vocês acompanham, tem o Observatório do Clima. Ele produz muitos papers de fácil acesso sobre o que está acontecendo. Ontem à noite, a Helena até compartilhou, eles já mostraram o que é o resultado da COP23. Ela tinha acabado ontem, já estava lá. Antes de ir, tem o que o Brasil deve levar para a COP23. E ele faz uma lista de todas essas medidas contraditórias que estão em negociação e para todo mundo ficar de olho. E eles definiram muito bem, na minha opinião, o que é o Brasil. Eles chamam o Brasil, na agenda climática, de dupla personalidade. Quase bipolar, assim. Precisa fazer uma terapia para entender o que ele quer. Né? Porque, assim, de fato, a agenda internacional, o protagonismo climático do Brasil é muito forte. Os diplomatas são muito capacitados, eles têm uma questão muito boa para articular consensos, como eu tinha mencionado. Quando chega um impasse, por exemplo, entre qual deve ser a meta de cada país, aí elaboram uma estratégia super diferente. Vamos trabalhar com círculos concêntricos. O núcleo duro vai ter aquela meta obrigatória, os outros países vão contribuir à medida, e consegue que todo mundo esteja ali on board, né? Vamos fazer isso junto. Isso é muito positivo. Mas isso não pode ser descolado da realidade nacional. E quando o Brasil conseguiu esse protagonismo, ele tinha dados concretos de redução de desmatamento para apresentar. Ele era aplaudido por isso. E eu queria até depois colocar aqui um slide que mostra as emissões brasileiras para a gente tratar esse perfil das emissões, se é desmatamento, se é agropecuária, qual é. O desmatamento ele era o principal setor ali das nossas emissões. Então, quando você consegue controlar isso, e isso numa época que o Brasil não tinha NDC, ele tinha metas voluntárias, mas ele conseguiu mostrar o resultado. Então, isso dá uma credencial muito forte para quando ele vai discutir aquilo externamente. Agora, se ele quer continuar sendo protagonista, mas quando você pega a lupa e vê o que está acontecendo, que nem precisa de lupa, né? Você vê a distância, o que está acontecendo aqui, que credibilidade isso vai ter lá fora? Então, realmente, sim, uma dupla personalidade, uma bipolaridade, se for dizer assim, que tem que ser tratada urgentemente, porque o protagonismo é um internacional, conseguir espaço nessa agenda é uma coisa que leva décadas para ser construída, mas com um ano de medidas assim, você já fica questionado. É claro que o contexto político atual é um contexto caótico, todo mundo está desesperado mesmo para ver o que vai acontecer, mas não acho que foi só depois do impeachment, não. Tanto é que os dados ali do desmatamento mostram que aquele círculo virtuoso acabou e começou um círculo desvirtuoso mesmo, foi só aumentando o desmatamento.
Então, já tinha ali... A própria agenda ambiental não era um tema muito forte no último governo. Ele foi muito bem trabalhado, me parece, ali com Lula e com a articulação toda que foi feita. Mas, ainda assim, você encontra medidas contraditórias, não é uma... começou agora, sim, mas agora eu vejo essa dupla personalidade ainda de forma mais intensa. No caso do perfil de emissões... Será que alguém pode me ajudar? Só colocar ali o slide que tem. É um dos últimos que tem esse perfil de emissões. Eu posso colocar ali também, acho mais fácil encontrar. Deixa eu ver. Esse colorido aqui. Isso. Ali a divisão é por setores. Vocês podem ver, em verde, é mudança do uso da terra e floresta, onde está, então, o desmatamento, né? E ele tem uma participação gigante. Olha ali os dados de 2004... a 2008, quando tinha um pico de emissões, a participação da mudança de uso da terra. Então, quando controla o desmatamento, consegue uma redução forte dessas emissões. Mas também muda o perfil das emissões. A energia começa a ter um percentual maior. E aí, nesse caso, a gente vê questões de combustíveis fósseis. A agropecuária está ali, em amarelo também, é bastante significativo. É um pouco menor do que a energia. Agora, resíduos e processos industriais já são bem menores. Então, quando a gente pensa em atingir a meta de redução, tem que dividir aquilo por setores de maneira que reflita a participação deles, né? E, de fato, é muito problemático quando a gente vê uma bancada como a bancada ruralista, né? E o que a gente vê é uma negociação, realmente, para conseguir manter o governo essa troca em questões socioambientais, que são as questões que essa bancada está querendo garantir o seu lado. Então, esse troca-troca, em que a moeda de troca é leis ambientais que já tinham avançado bastante, estão retrocedendo, isso é para paralisar mesmo e todo mundo sair em protesto, né? Só que é tanta coisa que, ao mesmo tempo que tem essa troca de questões socioambientais, tem outras emendas para conseguir não avançar com denúncias. Então, assim, é até difícil para a própria sociedade, coitada, conseguir elaborar todas essas questões ao mesmo tempo. Mas é super problemático, porque, para o governo se manter, ele está tendo retrocessos muito significativos nessa área. Então, se o protagonismo brasileiro vai seguir nos próximos anos, se mantendo nessa agenda, quando olha para interno e tem retrocessos, que cobrança ele vai conseguir ter na hora de articular consensos, quando Noruega e Alemanha, por exemplo, resolverem nem contribuir mais com o Fundo Amazônico, porque vocês estão usando o recurso onde não deveriam, vocês deveriam estar contribuindo, isso ser um adicional. Então, a polêmica vai nesse sentido. Deixa eu só, Karina, claro. Se eu pudesse me permitir complementar só com alguns dados. O Observatório do Clima publicou um relatório recentemente que até corrobora esses dados aí que a Karina trouxe. Do aumento das emissões do Brasil, não, o Brasil aumentou suas emissões em torno de 9%. As emissões atuais têm o maior nível desde 2008, né, como está ali no gráfico, e 51% das emissões brasileiras, segundo o relatório, vem do desmatamento, vai ser mudança do uso da terra e tal. E isso representou um aumento de 23% das emissões do Brasil, né? Então, segundo os dados, o desmatamento reduziu, né? Então, não sei como isso fica para frente, mas assim, isso é um problema muito sério para a gente pensar em termos de desenvolvimento mesmo. Porque, em um contexto de crise econômica, em geral, as emissões reduzem. Né? Num país que tem uma atividade industrial mais avançada, que tem a maior parte das emissões vem do setor de energia, e no Brasil aumentou. Quer dizer, isso eu acho que são dados típicos de país, assim, em desenvolvimento para menos, né? A gente não tem uma estratégia de desenvolvimento. Estão relacionados, tanto as emissões da agropecuária, como o reflorestamento dessa parte, a questão de licença ambiental, está todo relacionado. Avanço observado, sim. A questão hídrica também, porque se você atinge a região amazônica... Exatamente. Tratamento de populações indígenas, né? Acho que todas essas coisas... A Karina mostrou lá os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu acho que mudanças climáticas é um que permeia vários outros, assim, né? Porque se você não trata desse tema, você não garante segurança alimentar, você não garante segurança energética, biodiversidade, recursos hídricos, nem nada.
Aí é papel nosso, né? De fazer essa pressão e... Sim, o próprio Chico Mendes, né? O Instituto Chico Mendes foi essa tragédia que aconteceu com ele, que era um dos grandes ativistas, né? Uhum. Sim. Não, só complementando, realmente é multidisciplinar a agenda das mudanças climáticas. Você envolve todo tipo de profissional, que é advogado, geógrafo, e vai elaborar todo mundo, porque é uma questão de todo mundo. Isso, exatamente. Esses dados aqui, para quem quiser acompanhar do próximo ano, é dado oficial da SEG, SEEG, vocês podem ver os índices de emissão. E eu acho que só ficou uma pergunta, não sei, talvez se ficou alguma coisa faltando, a gente vai ter mais rodada, eu acho, né? Sim, mas foi a da energia nuclear. E, de fato, foi aquela questão, né? Em termos de emissões de gás de efeito estufa, é uma energia limpa. Em termos de dejetos ou de acidentes nucleares, é uma coisa super perigosa para a população. No caso da Fundação Konrad Adenauer, que eu trabalho, eu acompanhei de perto o processo desse phase-out da energia nuclear na Alemanha, que é um processo muito particular. E eu tenho muitas vezes o medo de querer, quando eu vejo o argumento de que ele tem que ser implementado aqui no Brasil da mesma maneira. Nossa matriz energética é totalmente diferente da alemã, não tem comparação. E o nosso uso de nuclear também é muito menor no percentual do que era na Alemanha. Só que lá foi, como a gente mencionou aqui, um movimento da sociedade civil. A resistência na população era realmente muito forte. Os governos não tiveram uma outra alternativa, senão fazer um consenso em cima disso e assumir esse compromisso de phase-out da nuclear e trocar por uma matriz energética mais limpa. No caso do Brasil, de novo, é a sociedade brasileira que tem que definir se a gente deve fazer investimento em nuclear ou não. Por exemplo, a gente tem as usinas em Angra, que a primeira delas foi feita em parceria com a Alemanha. Depois com a França, acho que a Inglaterra também estava envolvida. E, assim, a gente quer avançar. A gente tem uma situação muito privilegiada, porque com o potencial hídrico, as hidrelétricas têm uma participação enorme e é uma fonte de energia limpa, é claro. Não é também perfeita, porque, por exemplo, se você alaga grandes áreas, vai ter emissão de metano, que é ainda pior do que gás carbônico. Sim, nesse caso, depende da tecnologia implementada. Existe uma tecnologia chamada fio d'água, que você vai ter menos alagamento. Mas a discussão de Belo Monte traz tudo isso à tona. Ali, dentro da floresta amazônica, com impacto para indígenas, com impacto para a área plana, imensa, alagada, tudo isso. Espera aí, só para a gente seguir aqui, vamos reabrir aqui uma nova... O Davi aqui está nos acompanhando também e sublinhou o ponto levantado pela colega ali, que chama de ecocídio, né, que os defensores da floresta no Brasil são perseguidos e assassinados. Acho que o Brasil, como ela colocou, está na liderança aí de todos os rankings de assassinato de defensores de pequenos agricultores, de florestas, e assassinato de jornalistas também. Enfim, podia ficar falando aqui, mas é só fazendo esse comentário. Aí eu vou passar a pergunta para ele, depois para a Paula, depois para ele ali, a gente fecha mais 3 aqui, tá bom? Bom dia, meu nome é Bruno, sou da Federal do ABC. Justamente eu estou fazendo a minha dissertação sobre o Acordo de Paris e a atuação brasileira. E eu estou estudando a partir do viés do Putin, né, da teoria de 2 níveis. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a cooperação do Brasil na COP21, como foi a articulação dela, porque, pelo muito que eu li, é muito dúbio, você já tinha falado um pouquinho, e o Brasil traz muito a retórica, né? Por exemplo, na questão energética, de falar que usava o etanol, por ser uma matriz limpa, mas, na verdade, foi por um viés econômico, né? Pelo choque do petróleo, trazer uma construção de narrativa por uma ideia, mas, na verdade, ela carrega outra argumentação. E a segunda pergunta vai mais à ideia do federalismo brasileiro, se você comparar com o federalismo americano, né? Por exemplo, assim que o Trump sai do acordo,
a Califórnia ela assina acordos de colaboração com a China. E aqui no Brasil você nota uma agenda muito presa ao executivo, né, ao campo nacional, mas ela presa ela fica um pouco represada ao executivo e não chega muito no dia a dia, nas prefeituras, nos estados. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E também se falar um pouquinho a articulação terceira, desculpa. Voltando à bancada ruralista, às vezes eu noto, pela minha pesquisa também, que eu já falei do número, né, de 207 deputados que eu peguei pela Agência Investigativa de Jornalismo, como essa bancada, que ela tem reuniões semanais, né, como ela trabalha no contexto da política externa, porque eu não vejo muito essa atuação. Eu acho que às vezes ela deixa um pouco a diplomacia um pouco solta, assim, vamos deixar eles sonharem, mas aí quando vim para o campo interno, a gente articula aqui as votações. Oi, Karina. Minha questão vai ser um pouco desagradável, eu acho que vai ser desagradável para todo mundo, porque eu atuo numa ONG vegana, então toda vez que a gente fala sobre mudanças climáticas, toda vez que a gente está num debate sobre meio ambiente, a gente vê a questão do agronegócio sendo tratado de forma lateral, e como a gente trata aqui de educação e mudança de cultura, né, porque a cultura do consumo dos produtos de origem animal é muito forte no Brasil. É até fácil de fazer slogan, né, sobre isso. Não vou reforçar o slogan, porque todo mundo já sabe qual é. Passa por uma questão de mudança de comportamento mesmo. Então, eu acho que quando a gente bate na questão dos combustíveis, a gente delega um pouco para terceiros fazer essa mudança. Então, a mudança de matriz energética, ela passa pouco por mudança de comportamento da sociedade civil. E quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando, muitas vezes pega no lugar do agricultor, do pecuarista, que é nosso familiar, que é da onde a gente vem. E isso é muito forte na nossa cultura, né? Então, eu sempre fico um pouco desesperada nessas discussões, quando eu vejo que o veganismo não é trazido como uma alternativa válida, né? E quando eu digo veganismo, eu estou falando, é claro, da mudança de comportamento. Não é para todo mundo sair daqui e virar vegano, né? Mas da mudança de comportamento, da importância que isso tem no debate de proteção do meio ambiente. Eu vejo que essa questão é tratada sempre como os ativistas loucos da causa animal, o que não é uma verdade, né? Então, queria só trazer esse assunto à tona, falar da importância dele e fazer um elogio à Alemanha, que aumentou em 633% o mercado de produtos veganos. Não acho que a solução seja uma solução de mercado, não acredito em soluções de mercado, mas acho que isso mostra que, em alguns países, a questão da importância de mudança de comportamento por parte da sociedade civil, ela está mais em evidência do que está aqui. Bom dia, boa tarde. Olá, Helena, tudo bem? Eu sou Nilo Américo, atualmente pesquisador mais ou menos independente. Não recomendo, né? Não recomendo essa situação, mas estou vinculado novamente à Universidade de São Paulo, né, no pós-doutorado, né? Só para apresentação. Bom, eu li apressadamente, né, porque recebi ontem mesmo, né, o relatório do diálogo Mercosul-União Europeia, né? Então, vai um pouco além da ementa, né, desse evento também, né? Então, a minha questão vai um pouco com essas duas fontes, né, que vieram da organização desse evento. Então, a primeira delas diz respeito à noção de controle de território, né?
porque nós estamos falando em nacionalmente, contribuição nacionalmente determinada, né? E só pode ser se houver um controle nacional do território. Por parte de quem? Né? Então, vem uma questão que saiu essa semana por Luiz Ujeda, que trabalha com geodireito, né? E tem um grupo que eu também participo, né? Estamos preocupados com a seguinte questão: quem regula o nosso território? Que foi a questão colocada por ele essa semana, num artigo no jornal Valor, né? E ali se aponta como o nosso território é amplamente desregulado, né? Nós não temos um mapa público sobre o que acontece em nosso território. Em 1967, o IBGE deixou de ser uma autarquia para ser uma fundação. Estou falando do regime militar, de uma ação no regime militar brasileiro, né, que foi patrocinado, como todo mundo sabe, pelos Estados Unidos e pela CIA, né? Então, essa ação fez com que o IBGE, que era uma autarquia que possibilitava a regulação do território, não estou aqui dizendo que foi muito boa ou muito ruim, mas que possibilitava isso, passou a ser uma fundação. E nunca mais voltou a ser uma autarquia. Ou seja, não temos uma instituição que verdadeiramente possa nos ajudar a regular o território, né? E quando se fala que houve um aumento de emissão climática no Brasil, né, que vocês estão apresentando, isso mostra que há um descontrole, né? O único que nós podemos fazer é constatar, né? Agora, por que chegou a acontecer isso? Por que tem ecocídio? Por que morre jornalista? Né? Por que a gente não dá conta das questões das cidades? Né? Por que os dados não estão abertos? Então, me parece que há um problema de controle de território, né? E aí eu vou no segundo ponto, né? E para vocês pensarem também junto, né? Um segundo ponto que diz respeito também ao que eu li lá, a leitura apressada, mas me pareceu que a palavra soberania, o conceito de soberania, vem para o leitor de forma muito negativa. Não é preciso lembrar que a soberania tem, no mínimo, duas dimensões. A dimensão interna da soberania é essa que geralmente a gente ataca, com razão, né? Porque ela está aí, a soberania interna, para o exercício do governo de plantão, né? Vamos dizer assim, que se utiliza da demografia nacional e do território, novamente o território, para exercer essa soberania interna, né? Do judiciário também, né? Mas ela tem também um amplo caráter externo. E esse caráter externo está exatamente na capacidade da gente contrair direitos e obrigações no plano das relações internacionais. Soberania, portanto, no plano externo, é capacidade de, vou repetir, de contrair direitos e obrigações das relações internacionais. Ou seja, esse assunto que nós estamos falando aqui, por exemplo, né? Então, precisamos pensar, tomar primeiro um cuidado, né, com esse termo. Eu estou falando de, a fonte que eu estou colocando aqui é Paulo Casella, né, que é uma autoridade em direito internacional, né, aqui da São Francisco, né. Então, essas são duas questões que eu queria colocar, no sentido de que como nós poderíamos, a questão que é geral, né, como nós poderíamos densificar essa contribuição dessas partes que parecem separadas, né? A rede que luta pelas discussões climáticas, da alimentação, etc., e a outra rede que luta pela possibilidade de regulação do território, né? de ciência de dados, né? E de modo que se torne mais democrático e mais público, né? Seria isso. Obrigado, obrigado. Eu vou pegar só uma última aqui, antes de devolver, para a gente já fazer todas nesse bolo aí. Obrigado, eu sou o Caio, estudo Relações Internacionais na Embi Morumbi, falando da Helena. Eu queria... Acho que um assunto que perpassa todos os temas, todas as questões aqui, é a participação da sociedade civil. Estamos aqui, um grupo relativamente pequeno até, e eu queria saber como
essas informações das mudanças climáticas, o combate que os esforços que os estados fazem para combater as mudanças, a questão até dessa mudança cultural, passando no veganismo, diminuição do consumo de carne, como isso é passado para a sociedade civil e quais são os desafios para atingir esses objetivos? Obrigado. Oi, falando bem rapidinho, a minha dúvida, eu faço mestrado em Economia Aplicada na USP, e nessa discussão, que vai ser uma área do meu estudo, o Brasil vai ter muita dificuldade em cumprir tudo que ele se propôs nesses acordos. E, nesse panorama, entra o mercado de carbono, que, uns tempos atrás, ele teve um retrocesso, o preço da commodity caiu muito, e agora se volta a discutir a presença do mercado de carbono. Se discutiu, até numa tese de doutorado, na Exalc, alguns anos atrás, sobre se medir o mercado de carbono, da construção de um mercado aqui em São Paulo, que só fizesse a transação dessa commodity. Como agora vocês veem o futuro desse mercado? Boa, excelente. Legal. Então, vou devolver a bola para vocês. Obrigada. Aí. Desculpa, só não peguei o seu nome. Qual é o seu nome? Gabriela. Na verdade, eu fiquei muito feliz que os comentários agora vão tratar justamente dos 2 slides que eu tive que pular no final da apresentação. Eu vou poder voltar a eles, então. Se puder colocar o penúltimo e o antepenúltimo. Vou pela ordem, então. O Bruno mencionou, né, a teoria de 2 níveis e a parte do federalismo também, que eu quero tocar. O que o Brasil apresenta, então, na COP21, na COP23? Eu falei muito aqui de políticas negativas, mas eu queria trazer uma política muito importante nessa área, que foi que você tratou de biocombustíveis, né? Tem o Renova Bio, que está sendo negociado agora, que é justamente para aumentar a participação de biocombustíveis. Vocês lembram lá, durante 2007, que teve uma campanha muito forte do Brasil para tentar aproveitar esse potencial. Uma campanha que lá fora sofreu muita resistência, por exemplo, tanto na agenda americana como na agenda europeia. Eles fizeram uma associação com questões de segurança alimentar, dizendo que seriam utilizando áreas que poderiam ser usadas para plantações de... questões, por exemplo, um país tão rico como o nosso para combater a segurança alimentar. Então, teve essa discussão. Esse plano, ele é uma das poucas boas notícias que a gente pôde levar à COP, além dessa redução do desmatamento, mas, como a gente viu na série histórica, ele não compensa o do ano anterior. Então, tem também, dentro daquela página do Senado, a discussão desse Renova Bio, que está gravada lá, que eu recomendo ver. E você mencionou também a participação, agora eu não sei se mais foi você, Bruno, mas acho que sim, dessa frente parlamentar em política externa, né? A frente parlamentar dessa comissão permanente de mudanças climáticas, que foi criada em 2008, ela organizou um evento paralelo dentro da COP21 também. Então, são atores relevantes que estão levando a discussão internacional. E a gente pode acompanhar também esse evento. Foi publicado um relatório e eles apresentaram, sobretudo, a questão do Renova Bio. E eles fizeram uma pressão, que, se eu não me engano, é pela uma emenda que aumenta em 100 milhões, se eu não estou errada no valor, o orçamento para combate à emissão de gases de efeito estufa. Então, tem a gente vê um lado muito negativo, que é o que a gente discutiu da bancada ruralista, mas tem essa comissão que é importante e acho que vale a pena acompanhar e influenciar, porque eles têm essas plataformas interativas. E, no caso do federalismo, seria o próximo slide. Vou começar pelo último. A oportunidade de eu apresentar uma parte do trabalho que a gente faz na Conrad, trabalhando com cidades, com entes subnacionais. De fato, na estrutura de governo dos Estados Unidos, os estados, a estrutura federativa, tem muito mais liberdade, podem assinar contratos como fizeram com a China e essa movimentação. Mas no Brasil também tem um espaço. Se você for olhar as grandes metrópoles, elas têm uma atuação internacional, e não só na área de mudanças climáticas, que tem crescido muito nos últimos anos. Por exemplo, você tem, no Rio de Janeiro, uma secretaria para relações internacionais. É claro que agora, com a mudança de governo, também muda qual que é o papel, né, dentro de cada um dos mandatos, mas lá é muito forte. E, por exemplo, a gente trabalha com uma rede que está aqui, CB27, as 27 capitais brasileiras que têm uma rede para discutir mudanças climáticas. No caso de capitais, esse é um tema que eles têm que lidar. Por exemplo, uma cidade como São Paulo, uma cidade como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é fundamental lidar com isso. Mas um município pequeno, quando você vai discutir mudanças climáticas,
não tem nenhum recurso para isso. Então, eles tentam se mobilizar tanto para trocar experiências de coisas que eles já fizeram na área, como para buscar financiamento. E conseguem se articular em conjunto, por exemplo, junto ao governo federal para conseguir acesso a fundos. Isso é muito legal. Isso é uma rede nacional, mas ela acontece também, por exemplo, C40, que são C40 City, eles fazem eventos nas COPs, eles são muito ativos, eles têm representação lá também. Até na última COP com o Ban Ki-moon, ele reconheceu no discurso final a importância das cidades, porque as cidades são responsáveis por 85% das emissões de gás de efeito estufa. Consumo energético altíssimo, e a população urbana vai aumentar muito, para chegar a 70% na média global. Em algumas regiões, como a América Latina e África, já está 70%, 80%. Então, as cidades têm um papel muito importante para cumprir, para conseguir essas metas de redução de emissões de efeito estufa. E, por exemplo, um estudo que eu me dediquei esse ano no meu trabalho, é um projeto, a gente foi em 4 grandes metrópoles da América Latina, Cidade do México, no Brasil a gente analisou 3, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, Lima, no Peru, e também Buenos Aires, na Argentina. E a nossa ideia era ver se tinha algum tipo de coordenação entre a política nacional, ou seja, a meta nacionalmente determinada, e o plano climático urbano dessas cidades, que tem planos muito bem desenvolvidos e que tem setores em que eles podem atuar de forma impressionante. Por exemplo, o setor de transporte é responsabilidade do município, né? E aí tem grande contribuição para a parte de emissões também. E o que a gente descobriu aqui, por exemplo, os anos base utilizados não são os mesmos, metodologia não é a mesma, e não está alinhado com a meta nacional. E se uma cidade que emite 85% do total não está alinhado com o plano nacional, como que vai cumprir o plano nacional? E o nosso esforço foi criar esse diálogo, a gente chamava o representante da cidade, o representante do nível federal, para conversar, e muitos deles nem se conheciam. Eles até falaram, é a primeira vez que a gente está em contato, que bom que abriu esse diálogo. Foi feito junto com o Instituto Internacional de Sustentabilidade, que é um instituto brasileiro, nosso projeto sempre parceiros locais. E qual foi a grande conclusão? Quando não estão alinhadas essas metas dos diferentes entes subnacionais com o ente nacional, isso passa uma mensagem muito pouco clara para o empresário, para a sociedade civil. E isso, para quem não quer cumprir as metas, é muito bom. Ele não sabe nem que meta é, a metodologia é diferente. Então, se isso estiver alinhado, para a implementação da NDC, isso vai ser muito importante. Então, a gente tentou contribuir dessa forma, foram 4 cidades, e para o próximo ano expandir isso para um caso de estudo que cubra todas as capitais da América Latina. Vamos ver se a gente consegue impulsionar esse diálogo governo nacional e governo local. Um outro comentário que eu queria fazer sobre o da Paula, eu concordo muito que passa por uma mudança de hábito de consumo. Um colega meu fala que a próxima geração não vai poder mais comer carne mesmo, porque não vai ser uma coisa que tem acesso na maneira como as coisas estão caminhando. E, em relação ao exemplo da Alemanha, é claro que lá tem um hábito de consumo muito diferente do nosso, né? A gente aqui, Argentina, Uruguai, Brasil, tem uma participação da carne bovina, por exemplo, muito forte na alimentação diária. Lá seria carne de porco, mas, por exemplo, na Fundação a gente sempre recebe estagiários novos. 100% são veganos. É impressionante, é realmente uma mudança desse pensamento que lá acontece de forma muito forte. Aqui no Brasil também está acontecendo. E não só de consumo alimentar, mas de consumo mesmo, né? Isso vai ter que mudar. Então, é uma questão de como mudar essas emissões de gás de efeito estufa, não do ponto de vista só de esperar uma política pública acontecer ou agir para aquela política pública acontecer, mas na parte da demanda, nós como consumidores, como alterar o comportamento. E isso é fundamental no debate. Eu concordo com você. E está incluído dentro dos ODS. A gente viu, é multidisciplinar. Você vai tratar todos os temas ali dentro. Quanto mais dialogar sobre ODS, mais consegue criar essa consciência, já na escola tratar dos temas. Por exemplo, você consegue linkar isso com tudo, com mudança de hábito de consumo, com mudança de mercado de trabalho. Como vai ser o mercado de trabalho no futuro? Que profissões vão resistir à mudança tecnológica, à revolução? Isso também é mudança de consumo, mudança de padrão de sociedade. E tem algumas tecnologias que podem ser muito bem utilizadas nesse sentido. Por exemplo, eu sou da área de direito, então eu estou entrando numa área que não é a minha, daqui a pouco vou entrar numa que eu estou mais fora ainda, que é de economia, mas vamos lá. Não sei se vocês já ouviram falar de blockchain.
Você consegue acompanhar, né, as transações financeiras pela internet e aquilo dá um nível de transparência enorme para várias áreas. Você consegue acompanhar o que o governo está fazendo, porque vai ficar lá registrada a transação financeira. Você consegue usar melhor bitcoins, moeda virtual, porque vai estar ali registrado. E você vai conseguir acompanhar a cadeia de produção, tanto do ponto de vista social, que tipo de trabalho está sendo utilizado quando você chega e compra um telefone celular, ou quando você vai comprar um produto para comer, qual que foi a cadeia? É orgânico mesmo? O que significa ser orgânico? Foi respeitado? Então, vai dar um acesso de transparência nesse sentido, que pode ser revolucionário, eu acredito, para ajudar nessa mudança de comportamento social. Vamos ver. E sobre a questão do mercado de carbono. Vamos lá. Não, eu esqueci, desculpa, Nilo Américo. Mencionou também sobre o relatório do diálogo Mercosul-União Europeia, né? Que bom que a autora do relatório está aqui, para poder me ajudar. Esse foi um relatório de um evento que a gente realizou em Brasília, junto com a ONU Meio Ambiente, a Embaixada da União Europeia e o Amendes. E, de novo, eu queria parabenizar o Amendes, que são jovens acadêmicos de excelência, com uma rede fantástica, e que a gente tem muito prazer em trabalhar junto. E o diálogo era para tentar aproveitar o momento que tinha discussão entre Mercosul e União Europeia na negociação comercial, que parece que não vai avançar, e tentar trazer outros temas para a agenda. Então, a gente focou ali em segurança energética e segurança alimentar. A questão de soberania, com as duas dimensões, foi trazida a todo tempo. Na verdade, eu lembro muito bem do Flávio, que é um outro representante da Mendes, que falou com a ministra Isabela Teixeira várias vezes sobre o tema de soberania. Ele estava realmente intrigado sobre essa questão do ponto de vista de relações internacionais. Então, vou ver se eu deixo para a Helena responder sobre o relatório, nessa pergunta. E vou para o mercado de carbono. O anterior a esse, aqui em São Paulo, inclusive, a gente trabalha muito próximo com o GVSES. Não sei se vocês conhecem. É dentro da Fundação Getúlio Vargas, é um grupo para estudo de sustentabilidade. E tanto o tema de mercado de carbono como de precificação. Ainda não está implementado no Brasil, mas tem uma discussão muito forte. Por exemplo, o Ministério da Fazenda tem, se eu não me engano, o seu nome é Aloísio, ele é muito forte, ele participou no evento e ele está trazendo isso para tentar elaborar um mercado de carbono aqui no Brasil. Na região, quem está mais avançado é Brasil, México e Chile. Na Europa tem um mercado de carbono, mas que tem tido alguns problemas de funcionamento, porque o preço caiu muito, então não está tendo o impacto necessário, vai ter que ser revisto. E o que eu tinha trazido aqui para a discussão do mercado de carbono, tentando explicar de uma maneira mais simples, do ponto de vista que uma pessoa que não é de economia vai tentar fazer agora, vamos ver, seria que você pode comercializar certificados de emissões. Na tabela ali está mostrando, por exemplo, entre empresas. Uma empresa que emitiu mais do que poderia e a outra que conseguiu reduzir as emissões. Ela emite um certificado, ela comercializa, aquilo vai ser como se fosse da outra empresa, gera uma transferência de crédito que pode ser usado até em vários projetos de aumentar a sustentabilidade e reduzir mais emissões. Isso é feito do ponto de vista de empresa. E aqui tem uma plataforma, que é um projeto piloto do GVSES, que tem algumas empresas que estão atuando, empresas grandes, Natura, Coca-Cola. E eles fazem uma simulação do que seria se eles pudessem vender esses créditos de carbono, em que preço ele estaria funcionando, e tentam aprimorar as regras para que, se vier no momento futuro ser implementado mesmo, eles já estão preparados para lidar, dentro do ponto de vista do setor privado. Então, acho que vale a pena seguir. O GVSES tem uma página que chama Revista 22, que tem as informações sobre esse projeto piloto que eles têm, mas é uma simulação de cap and trade. E o que teve agora na COP23, que foi envolvendo o mercado de carbono, e aí eu recomendo a leitura de um texto do The Intercept, que é justamente a questão de usar o mercado de carbono para créditos florestais. Teve um evento paralelo que aconteceu lá. E isso, pela lei brasileira, não é permitido. Ela impede que as florestas sejam tratadas como geradoras de crédito. O que ela permite são casos de fundos, como o Fundo Amazônia, que recebe recurso estrangeiro para ser aplicado para a proteção da floresta, mas isso não pode gerar nenhum tipo de crédito para a pessoa que está dando dinheiro. Então, no caso, a Alemanha não poderia, por exemplo, a Noruega, usar esse dinheiro como certificado de redução para poder emitir mais lá. Só que eles querem questionar isso. Será que a gente deveria utilizar isso para criar créditos florestais? Eu não tenho a resposta, é mais um tema para discussão, para se pensar a respeito. Mas isso já levantou algumas polêmicas. Por exemplo, o evento foi organizado por vários governadores da região amazônica.
Claro, eles têm um super interesse, são bilhões de dólares que estariam envolvidos em créditos da preservação da Amazônia, se isso fosse possível. E isso já gera questões adicionais. Por exemplo, quando a gente teve a questão do pré-sal, vocês lembram do debate que foi sobre a divisão de royalties, da partilha, né? E, naquele momento, estados de lá queriam ter acesso a esse dinheiro que viria. E aí? E se fizer mesmo realmente o crédito florestal? Os estados de cá também vão ter as negociações climáticas, e atualmente ele está como secretário do Clima dentro do Ministério do Meio Ambiente. E ele explica lá como funciona atualmente. Ele também participa daquela audiência pública que eu mencionei, que está disponível no Senado Federal. E é um dos nomes fortes nessa área, e é bem didático também a maneira como ele trata do assunto. Bem, tentei cobrir os pontos que vocês levantaram, mas são pontos que são mais polêmicos do que uma resposta fácil. A própria pergunta do debate de hoje não era o objetivo nunca ter uma resposta, se é avanço ou retrocesso. Há avanços, há retrocessos, vamos medir isso como. Eu acho que tem retrocessos muito preocupantes. No começo do evento, a FA, não é? A FA veio falar comigo. E aí, vai ser notícias muito pessimistas? Não aguento mais ouvir. Eu falei, vamos tentar ser otimista, mas não dá para não mostrar o que está acontecendo, né? Então, assim, eu espero que tenha ajudado aí alguns temas. Se alguma coisa eu não cobri também, você já tem o meu e-mail. E vou deixar a Helena comentar, então, do relatório, que ela é a autora. Só falar um pouquinho para o Nilo, com relação ao uso do termo, né, soberania, no relatório. Ele estava, na minha percepção, foi que eu coloquei, o relatório era uma descrição, basicamente, das conversas que aconteceram no diálogo. Era mais no sentido da soberania ser um fator que limita a integração entre os países da América do Sul, né? Porque todas as decisões elas estão muito centradas no executivo, que retoma o que o Bruno? Que o Bruno estava falando da questão federalista no Brasil, né? As decisões são muito centradas no executivo. Então, isso foi colocado, talvez, com essa percepção mais negativa, porque em ações práticas, que era o objetivo da discussão lá do diálogo, o que fazer para aprofundar a integração entre os países da América do Sul e, portanto, Mercosul e União Europeia. A soberania apareceu como um fator limitante, né, na prática, porque está muito centrado nas ações do executivo, né? E aí, com relação ao que você falou da territorialidade, né, eu concordo plenamente. Assim, eu tenho um pezinho na geografia, de ter feito doutorado na geografia, mas sempre estudei mais política internacional, né? Mas eu acho que o centro da questão, e tanto que a Karina falou, eu acho que é o que é a tendência, para mim agora, pelo menos, é estudar as cidades, né? Como as cidades estão implementando, como as cidades estão pensando nessas questões, porque aí é território, né? As emissões acontecem no território, os impactos acontecem no território. Então, eu acho que a gente tem que ter uma participação e um estudo muito mais aprofundado sobre as cidades e a sociedade civil como um todo, né? A gente discutindo aqui, e a gente não vai chegar a conclusão nenhuma, mas para pensar formas como, né, nas nossas pesquisas, nos nossos trabalhos, enfim, na forma como a gente entende o mundo e as coisas que estão acontecendo, que é um momento, eu acho, também de distopias, né? A gente só fala coisas ruins, né? As notícias são todos os dias ruins, mas acho que isso só pode servir como insumo para a gente pensar em alguma forma de melhorar, né? E só queria fazer uma referência à fala da Paula também, que eu acho que eu, pelo menos, como pesquisadora de mudanças climáticas há muitos anos, sempre sinto essa dificuldade, acho que a Karina também, todo mundo que trabalha com isso, que é de comunicar, né? Porque é uma questão tão profunda de você não tem o que fazer para, de fato, solucionar o problema, solucionar não, né? Diminuir os impactos, do que pensar em mudança de comportamento, né? Que significa repensar modo de produção e consumo. Essa é a realidade da situação, né? Tudo que é... Sim. A quantidade populacional ela é, de fato, um fator muito importante, mas a gente tem que pensar também em acesso, né? Assim, isso é muito discutido em segurança alimentar e coisas do tipo. Existe alimento para todo mundo, né? Não existe acesso.
Sim. Isso, exatamente. E não nesse padrão de produção e consumo que a gente vive. Sim. Exatamente. Então, é isso, acho que fica para a gente pensar a forma como a gente está vendo e agindo com relação a isso, né? Acho que finalizamos, Antônio. Tem espaço? Ou alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não. Acho que... Não, tá ótimo. Eu queria agradecer de novo, muito mesmo, em nome do Amendes, a presença de todos vocês nesse sábado de feriado prolongado, a Karina, principalmente, o Antônio, a Tapera, a Bianca, e pela organização. Acho que o debate foi de altíssimo nível, a gente sai assim, acho que querendo continuar falando e discutindo sobre as coisas, e isso é muito importante, né? Muito obrigada, de verdade, a todos e a todas. Eu vou agradecer também. Bem, a Helena já agradeceu, mas é um prazer estar aqui. Eu que não moro em São Paulo, mas fiquei apaixonada, fiquei muito animada mesmo de ouvir as perguntas e a participação de jovens aqui, tão importante. Acho que a gente conseguiu cobrir o tema de várias vertentes, isso que foi mais interessante. Estou disponível sempre para contato, igual eu mencionei, e obrigada mais uma vez pelo convite, pelo espaço e a todos vocês que estão aqui.